Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando aqui nas orientações do irmão José. Nós vamos trabalhar o livro Levanta-te, psicografado por Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 93, que se chama Obsessão de Volta. Obsessão de volta. De cara vocês já entenderam que a obsessão foi e está voltando. Porque veja bem, se nós nos atentarmos para o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que se chama Da Obsessão, e aí eu vou pegar só esse primeiro itemzinho, só para ser a nossa referência, quando fala em obsessão simples, que ele fala 3 tipos de obsessão. A obsessão simples é algo que no nosso dia a dia ela está acometendo a todos nós. Então, quando ele fala obsessão de volta, atentemo-nos para as colocações que o irmão José vai trazer para a gente. Os processos obsessivos podem, sem dúvida, dar a impressão de que cessaram, quando na maioria das vezes estão sendo preparados com novas e mais sofisticadas estratégias. Veja bem, os processos, e olha que eu já comecei citando obsessão simples. Eu nem falei nos casos de fascinação, de subjugação. Depois vocês se interessando, aprofundando, pega o Livro dos Médiuns no capítulo 23. Os processos obsessivos podem, sem dúvida, dar a impressão de que cessaram. A frase continua, mas eu queria parar nessa palavrinha cessar. Por quê? É muito comum a pessoa estar sentindo uma influenciação, envolvida por uma influenciação, acometida por determinadas intuições negativas, em sintonia com pensamentos de baixo padrão vibratório. Então, envolvida com esse contexto, ela chega na casa espírita. Quando ela chega e inúmeras vezes vai buscar uma indicação, aí a espiritualidade indica assim, inaugurar o culto no lar na sua casa, estamos vigilantes quanto à busca do seu estado de melhora, tome 6 passes ou tome 5 passes. Veja, gente, esse movimento de inaugurar o culto, tomar os passes, vir às reuniões, se candidatar às tarefas, isso tudo faz com que haja um cessar do processo obsessivo. Cessar. Cessar significa interromper. Não significa fim do processo obsessivo. Não é finitude, não é isso, é interromper. Então veja, quando na maioria das vezes que a pessoa está lá, se submeteu aos tratamentos, graças a Deus, eu estava debaixo de um processo obsessivo, a espiritualidade me indicou 6 passes, 1 mês e meio fazendo tratamento, depois que ela termina o tratamento, aí ela começa a vir uma reunião ou outra, o culto que era semanal, ela começa a abrir mão do culto, hoje eu estou cansada. Hoje está frio demais, eu vou mais cedo para a cama. Hoje vai ter um jogo e eu não posso perder o jogo, e ele é no horário do culto. Enfim, ela vai arranjando 1000 motivos para não cumprir com aquelas orientações espirituais. Tudo bem? Depois de mais ou menos 6, 8 meses, volta o mal-estar. Quando vai olhar, a pessoa já afastou a tarefa que ela começou naquela época, que ela falou, não, até varrer a casa espírita eu varro. Hoje, a vassoura está sem função, esperando por ela. Os passes que ela tomou, gente, isso tudo teve valia? Teve valia. Mas, os desencarnados, e eu estou colocando sempre como sendo uma influenciação externa, eu nem coloquei do processo auto-obsessivo, aquele que vem de dentro, que a pessoa vai criando as situações de mal-estar. Eu nem disse esse. Tá claro? Ou seja, aqueles, já que a pessoa está se tratando, o que eles fazem? Eles estão esperando.
Eles estão esperando. Porque conhecendo aquela criatura, se ela sentir o movimento de melhora, ela entra numa outra fase que se chama acomodação. Gente, essa fase não é só da criatura, esse risco ele é de todos nós. A acomodação é um risco que todos nós corremos. Enquanto isso, aqueles desencarnados, eles estão nos esperando. Vocês estão entendendo isso? Olha bem, Livro dos Espíritos. Vamos pegar uma referência aqui? Questão 468. 468. Olha bem. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ou seja, o que Kardec está perguntando? Os espíritos que estão nos obsidiando, nos atormentando, nos perturbando, eles renunciam quando a nossa vontade de crescer, de melhora, de progresso, quando a gente apresenta esse sentimento de mudança, eles renunciam o processo de influenciação, de obsessão e tal? Olha bem, o que você gostaria que eles fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo de atuação. Quando eles não conseguem nada, eles se afastam. Olha que bom. Só que a resposta não acaba aqui. Entretanto, quando fala entretanto, gente, olha, prepare a alma. Entenderam? Porque, entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato espreita o rato. E aqui ele usa a palavra como o gato tocaia o rato. Então, o que ele está fazendo? Ele está aguardando. A pessoa que se descuida, ela, não, eu já estou liberado, não vou precisar não e tal. Então, dá a impressão de que cessaram os processos de influenciação. Na maioria das vezes, estão sendo preparados com novas e mais sofisticadas estratégias. E aí, quando vem muitas vezes de forma muito mais destrutiva, muito mais avassaladora. Está claro? Porque eles estavam se preparando, da mesma forma que a gente está aqui se preparando. A gente se prepara para não ser mais influenciado, eles se preparam para influenciar ainda com muito mais força. Ok? Jesus ensina que, quando o espírito imundo sai do homem, ele pode voltar e encontra a casa desocupada, torna a habitá-la. Ele encontra a casa desocupada. Veja, vamos lá no quadro? Olha aqui. Lucas, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Lucas. Quando o Espírito, os 3 versículos, é esse parágrafo aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não encontrando, diz, tornarei para minha casa, donde saí. E voltando, encontra aquela casa varrida e adornada. Está na passagem de Evangelho. Aqui ele está falando, encontra a casa desocupada. Encontra a casa varrida e adornada. Então, continua a passagem, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Gente, vamos entender esses 3 versículos? Esses 3 versículos, de forma pessoal, eu penso que eles são os versículos mais ricos do processo obsessivo, desde a obsessão simples até o quadro da subjugação. Desde as perturbações mais leves até o quadro onde a pessoa está absurdamente subjugada, passando pelos movimentos de fascinação, pelos delírios, pelos quadros de alucinação. Está claro? Quando o espírito imundo tem saído do homem, agora presta atenção, que você que está me ouvindo passa a ser o meu exemplo nessa relação nossa aqui.
Tá bom? Olha bem, quando o espírito imundo tem saído do homem, imaginem que eu estou com o espírito imundo. Ok? Eu estou com o espírito imundo. Envolvido com um tratamento aqui, com outro acolá. Aí eu chego para um trabalho, eu tomo passe, tomo outro passe, encontro na minha receita, ou na indicação que o orientador da casa espírita me falou, no bate-papo fraterno, ou o dirigente da casa espírita, o Emerson, toma um passe e tal, para você se aliviar desse quadro, toma uma série de 4 passes, toda semana você vem e assiste reunião. Ô, gente, quando a espiritualidade indica para a gente assistir a reunião, tomar passe, não está dizendo que terminou ali, pode ir embora para casa e vida que segue, está dizendo que ali, naquelas reuniões, naqueles passes, são movimentos motivadores da gente abrir a alma para entender o que está acontecendo. Ou seja, a partir dali, o que eu estou fazendo? Eu estou dando pontapé inicial para dar conta das situações que irão me acometer lá na frente ainda de forma mais destrutiva. Tá claro? Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, eu estou lá envolvido. Começa a me envolver com tarefa, com tratamento do passe, água fluidificada, inaugura o culto no lar, daí a pouco aqueles desencarnados vão se afastando. O que Jesus diz? O espírito imundo tem saído do homem, eles se afastam de mim e anda por lugares secos. Atenção, você está me ouvindo e eu falei que você ia, vamos fazer esse bate-bola aqui. Anda por lugares secos, ele vai até você. E você é o lugar seco. Veja, por que você é o lugar seco? Ele vai lá e começa a te infernizar. Te sugere situações negativas, te sugere pensamentos destrutivos, te sugere a fofoca, sugere a gula, sugere o sexo desequilibrado, o alcoolismo. Ele vai sugerindo. E você, que é um lugar seco, ou seja, seco, gente, não é seco que não está semeando, que não está colhendo, não está frutificando, não. Seco para esse perfil de espíritos, entenderam? Seco para o terreno que eles estão. Só que, para nós, espiritualmente, você é uma pessoa fértil. Está produzindo, trabalhando, idealizando, acolhendo pessoas, oferecendo uma palavra amiga, oferecendo um ombro. Então, você é esse terreno absurdamente fértil para a espiritualidade. O espírito imundo que saiu de mim, eu estou começando a me tratar, ele saiu, vai para lugares secos, vai lá e te procura. E ele vê que você não dá guarida para ele. Ele vê que você não dá margem para ele atuar em você. Por quê? Porque sua mente está completamente equilibrada, completamente sintonizada. Se a sua mente está sintonizada, ele fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 1 ano e meio. Aí quando ele vê que ele não consegue nada, por quê? Porque ele foi em lugar seco, ele foi num terreno fértil para as situações espirituais altíssimas. Ele aqui, ele não consegue nada, para ele aquele terreno está seco. Se ele está no terreno seco porque ele tentou fazer contato, mas você não perdeu a sua sintonia, você não perdeu, ele volta. Vou voltar para minha casa de onde saí. Qual é a casa do espírito imundo? Sou eu. Vocês estão entendendo até aqui? Então, ele estava comigo, ele foi para o terreno seco, ficou lá infernizando a sua vida, tirando a sua paz, te levando ao desequilíbrio e não conseguiu nada. Você não deu sintonia para ele. Quando ele viu que ele não consegue, ele fala: o quê? Vou voltar de onde eu vim. Vou voltar de onde eu vim. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Não encontrando nada, depois de 1 ano, ele não encontrou nada. Vou voltar para minha casa de onde saí. E retorna. Quando ele retorna,
Eu já afastei da reunião, já não estou tomando passe, abandonei o culto no lar, já estou discutindo na minha casa, já estou brigando no meu setor de trabalho, já xingo o meu chefe. Olha, eu já estou com a minha vida caminhando para o desequilíbrio. O que ele volta? E encontra a casa como? Irmão José coloca para nós que ele encontra a casa desocupada, vazia. Ô, gente, desocupada, varrida e adornada. Varrida e adornada. O que significa varrida e adornada? Varrido, ou seja, ela está limpa de valores. Esse 1 ano e meio que ele ficou fora, eu não fiz nada. Eu não melhorei nada. Eu não lutei nada. Eu voltei a ser aquela velha pessoa quando eu tomei aqueles 6 passos na casa espírita. Eu voltei a ser aquela pessoa anterior aos passes e não usei aquele tratamento como um norte para a minha estrada evolutiva. Eu não usei. Então, ele encontra a casa varrida, limpa de valores e adornada. Olha que interessante. Olha que interessante. Sabe o que é adorno? Adorno são os enfeites. Isso que eu estou falando aqui é adorno. Adorno no nosso corpo, olha, o óculos é adorno, cadê? Meu óculos é um adorno. A buchinha que eu uso para amarrar meu cabelo é adorno. A correntinha que eu uso aqui, olha, uma correntinha de madeira, tá claro? É um adorno. Quando a pessoa usa brinco, é adorno. A pintura é adorno. Os anéis são adornos. Isso é adorno. Adorno. Ele encontra a casa limpa e adornada. Limpa de valores, não tem nada. Minha casa íntima está vazia e adornada, enfeitada. Mas vamos trazer o adorno para as questões morais. Isso que eu estou falando é adorno. A aparência que eu represento quando as pessoas me veem, acham que eu sou isso, que eu sou um grande trabalhador, que eu sou um... Olha, aquele olhar das pessoas é adorno. Por quê? Porque no fundo eu não sou nada daquilo que eu estou apresentando ser. A aparência é adorno. Por isso é que Jesus coloca para nós, ele vai e encontra a casa varrida e adornada, limpa de valores e enfeitada com dizeres. Enfeitada com falas, com exercício do cristianismo verbalizado e não vivido e não sentido. O que o espírito imundo faz? Ele já te liberou. Ele já te liberou. Aí ele volta e encontra a casa varrida e adornada. Ele fica ali me perturbando? Não. Aí olha o que Jesus diz, já no último versículo. Ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Gente, atenção. Ele vai e traz outros 7. Ele vai buscar outros 7. Atenção, por quê? O número 7 não é o 7 que tem a ver com o original. O 7, na linguagem dos moabitas, 7 se escreve com TH. TH. Não é o número 7. Ele vai, era um espírito só, foi lá e trouxe mais 7, agora tem 8. Não é esse raciocínio. Ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Na linguagem dos moabitas, 7 significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Entenderam? Ele vai e traz consigo outros espíritos, e vai e traz 7 espíritos. Quem são esses 7? São os desordeiros piores do que aquele que me acometia, piores do que aquele que me agredia, piores do que aquele que me envolvia. Traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E aí Jesus encerra. E o último estado deste homem, é pior do que o primeiro. Eu espero que tenha ficado claro as explicações. Se não ficou, passem lá nos comentários de vocês as interrogações a respeito. Devagarinho a gente vai respondendo em tempo hábil. Por que eu estou colocando? Vou repetir os versículos e tentem associar a explicação que a gente deu.
quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não encontrando, diz: tornarei para minha casa, donde saí. E voltando, encontra aquela casa varrida e adornada. Adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aí, no parágrafo seguinte, o irmão José coloca para nós: quando o homem não ocupa a sua casa mental com bons pensamentos, torna-se propício às renovadas investidas das sombras, na mais grave das obsessões, que é justamente aquela na qual o homem aparenta equilíbrio. Gente, isso aqui é de uma sutileza e, ao mesmo tempo, de uma profundidade. Atenção! Quando o homem não ocupa a sua casa mental com bons pensamentos, torna-se propício às renovadas investidas das sombras, na mais grave das obsessões. Lembram qual a primeira obsessão que a gente deu exemplo aqui? A obsessão simples. E ele coloca a gravidade do processo de obsessão simples. Por quê? Na mais grave das obsessões, que é justamente aquela na qual o homem aparenta equilíbrio. Aparenta. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem, só para acompanhar esse movimento da sintonia. Veja, eu estou fazendo aqui olha, eu estou fazendo aqui um rádio. Aqueles radinhos de pilha, lembra do radinho de pilha? Naquela nossa época lá, né? Vocês lembram do radinho de pilha? Ok, olha só. Quando você quer sintonizar música, você vai lá no botãozinho de sintonia, né? Sintoniza a música. Quando você quer sintonizar futebol, você vai lá e mexe, você vai achar futebol. Quando vem ali noticiário, você vai lá e acha noticiário. Quando vem a política, você vai lá e desliga o rádio. Né? Na maioria das vezes, ok? Então, imagina, a gente vai... Agora, imagina, você sintoniza aonde você deseja. Aonde você deseja, tá? E aqui estão as nossas antenas. As antenas que estão aguardando esse processo nosso de sintonizar com essa. Ok. Porém, imaginem que aqui agora não é o rádio, tá? Aqui agora é você. Aqui não é uma antena. Aqui não é uma antena. Aqui agora é a sua mente. Aqui é a sua mente. Tudo bem? Tirando aqui a nossa referência, aqui agora é a sua mente. E aqui não são as antenas da Terra. Aqui agora representa o plano espiritual. O plano espiritual. Ok. Você sintoniza a sua mente na faixa que você quiser. Aí eu pergunto para vocês, o plano espiritual nos manda informações positivas ou negativas? As duas. Depende do quê? De onde eu estou sintonizando o meu pensamento. Depende de onde eu estou sintonizando. Se eu sintonizo com situações negativas, eu vou captar o negativo. Se eu sintonizo o positivo, eu vou captar o positivo. Ora, a gente não faz isso quando é um rádio? Quando é um rádio, a gente sintoniza a faixa que a gente desejar.
quando o irmão José coloca para nós, atenção, quando ele coloca para nós, as investidas das sombras acontecem na mais grave das obsessões, que é justamente aquela na qual o homem aparenta equilíbrio. Por quê? Porque a gente vai usando o adorno para aparentar um equilíbrio que inúmeras vezes o nosso estado íntimo não apresenta, que a nossa mente não apresenta. E aí é porque eu estou sintonizando com situações que o plano espiritual me envia, mas podem ser situações negativas. Porque ele manda situações positivas e negativas. Mas ele encerra com esse parágrafo. Mas eu quero trazer para vocês ainda uma observação. Onde é que está o nosso mentor nessa hora aqui? Cadê o nosso mentor espiritual? Mas ele não fica ali com a gente o tempo todo e Depende da sintonia. Se eu não estiver sintonizado com ele, sabe o que ele faz? Ele vai embora. Ele vai embora, não fica comigo, não. Eu não estou aceitando as orientações dele, eu não estou aceitando as dicas, eu não estou aceitando os movimentos. Eu quero dar guarida para a minha rigidez, na sintonia negativa que a minha mente está repetindo o rádio. Eu estou apenas sintonizando com situações perturbadoras. Quando eu me sintonizo com as situações perturbadoras, o meu mentor não tem o que fazer, gente. Ele não tem o que fazer. Tirando a dúvida. Livro dos Espíritos. 495. Poderá dar-se o espírito protetor abandone o seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? O mentor vai se afastar se eu estou rebelde? Veja, nós pegamos o capítulo 11 aqui de Lucas, Jesus falando para nós. Eles se afastam se eu estou rebelde aos conselhos? Eles me orientam, eles tentam, eles me induzem. Aparece um amigo, me coloca um livro na mão para eu abrir uma página ao acaso. Eles estão fazendo de tudo e eu não aceito nada. Por quê? Porque eu prefiro ficar sendo assediado pelo grupo do 7, dos Moabitas. E aí, o que ele coloca? Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no protegido, a decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores. O texto continua, tá? Tanto que ele coloca, não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os seus ouvidos. O protetor volta quando a gente o chama. Gente, isso aqui é muito rico. Depois o texto continua. Depois eu gostaria que vocês pegassem lá. O texto é uma resposta do Livro dos Espíritos. Mas é muito rico para o nosso dia a dia. Enfim, voltando ao nosso título. Obsessão de volta. Atentemo-nos para que a gente não repita esses quadros avassaladores, destruidores, que estão acometendo a nossa alma na presença dos espíritos perturbadores. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.